Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e hoje a gente vai falar de um assunto que normalmente algumas pessoas mais leigas em áudio acabam se confundindo um pouco. E aí, existe fone que toca mais alto e toca mais baixo? Bora aqui comigo que eu vou desconfundir esse negócio. Uma resposta rápida para isso. Se o fone for Bluetooth, sim, existe fone mais alto e mais baixo. Se for um fone analógico com fio, a coisa muda completamente de figura. E para a gente entender de vez isso, vamos rapidinho aos fundamentos de como que aquele arquivinho MP3 que não passa de um tanto uma baranhada ali de zeros e de uns, vira aquela musiquinha maneira que você escuta no seu amado fone. E o caminho para isso é relativamente simples, só que acaba passando por processos que são razoavelmente complexos, que envolvem ali algoritmo de descompressão de arquivo, conversão analógica e digital, condicionamento de sinais e amplificação elétrica. E obviamente você está aí pensando, fala português, seu alienígena sacana. Então bora simplificar isso aqui. Como eu falei, as músicas em formato digital, do CD ao MP3, são um monte de zeros e uns, e esses arquivos precisam ser decodificados para um sinal elétrico que vai ser feito ali por um DAC, que é a sigla para conversor digital analógico, que decodifica esse arquivo e transforma ele num sinal elétrico oscilante correspondente à música do arquivo que está sendo decodificado. E aí você me pergunta, então basta eu ligar esse sinal elétrico em um alto-falante ou fone de ouvido que funciona, certo? Nada disso. Esse sinal é bem fraquinho e precisa ser amplificado para ser capaz de virar efetivamente um som. Então esse sinalzinho passa por um circuito elétrico chamado de amplificador que, grosso modo, aumenta esse sinal, fazendo com que ele seja capaz de mexer aquele falantezinho do seu fone de ouvido, transformando aquilo ali, aquele impulso elétrico, num som audível. E o que rola nos fones Bluetooth é que toda essa parafernália que eu falei já está embutida no fone. Um negocinho pequenininho desses aqui, tem um microprocessador, um DAC, antena, bateria, alto-falante e amplificador, tudo já embutido nesse trocinho pequenininho. Ou seja, o máximo de volume que esse fone pode atingir está totalmente limitado pelo amplificadorzinho que tem aqui dentro e sua capacidade de empurrar o falante também embutido aqui. E esse negócio não acontece exclusivamente para fones Bluetooth e tem surgido muitos fones com DAC embutido, que são aqueles que você pluga direto ali na porta USB, na USB-C do celular, como aquele AKGzinho que vem em alguns modelos da Samsung ou mesmo alguns modelos recentes da Moondrop, por exemplo. Esse cara aqui, o Moondrop Duo, que já traz ali a conexão USB. Então já tem um DAC, um amplificador, tudo embutido dentro desse cabinho. E esses da Moondrop, além de um DAC, também trazem um processamento mais avançado de sinais, chamado de DSP, que vai ser um assunto para um próximo vídeo, então deixem aí nos comentários se vocês têm curiosidade de saber como é que esse negócio funciona. Agora, indo para fones com fio, a coisa muda completamente de figura. E o que me motivou a fazer esse vídeo foram alguns comentários em vídeos meus e de outros canais, perguntando se fone X ou Y é mais alto. E eu já vi até reviews de canais que não são muito especializados nisso, falando, esse fone aqui é bom porque ele é alto, ou esse fone aqui não é muito bom porque ele é baixo. Então, bora desmistificar esse negócio aqui. E como eu falei lá no começo, todos os arquivos digitais passam por uma cascata de processos antes de virar um som no seu fone de ouvido. Só que quando você usa um fone totalmente analógico, é o seu dispositivo quem fornece aquele sinal analógico amplificado para ele. Então, esse processo todo pode estar sendo feito pela placa de som aí dentro do seu PC, do seu notebook, ou pelo seu celular, caso ele ainda tenha aquela saidinha P2 analógica, que atualmente quase não existe mais nos modelos mais recentes. O alto-falante do fone nada mais é do que um transdutor totalmente passivo e ele se movimenta de acordo com a amplitude do sinal que ele recebe. Se esse sinal for fraco, ele vai soar baixinho, se esse sinal for forte, ele vai soar mais forte, de acordo ali com a intensidade do sinal que está chegando nele. E dá para fazer uma analogia aqui com uma tomada elétrica de 220 ou de 127 volts. Se você pegar um ebulidor, por exemplo, para fazer um cafezão feito para 220 volts e ligar em uma tomada de 127, ele vai esquentar pouco, demorar muito, ou talvez nem vai ferver a água. Agora, se você fizer o contrário, ele pode esquentar rápido demais e até queimar. É mais ou menos esse rolê aqui que rola com os fones, dependendo da fonte que você usa. Então, um celular mais simples ou a placa de som do seu PC ou notebook não vai ter tensão suficiente para alimentar fones mais exigentes. E o que rola, que muita gente não sabe, é que cada fone tem uma eficiência diferente, baseado no falante ou no circuito interno ali que ele tem, que normalmente é medido em decibéis por miliwatt ou decibéis por volt. Isso significa dizer a quantidade de energia que um fone precisa para gerar aquela quantidade de decibéis. Então, quanto maior for esse número, mais eficiente é o fone. Ou seja, vai sair mais som com menos potência da fonte. Então, existem fones bem mais exigentes, como esse planar aqui da Hi-Fi Man, que tem 90 dB por miliwatt e precisa de um amplificador bem parrudo ali de mesa para tirar um som legal dele. E se você ligar na placa de som do PC ou no celular, você vai escutar um som ali bem distante, bem longe, fraquinho. Já esse outro cara aqui, o
Cuba Disco tem 113 dB por miliwatt, o que significa que ele vai tocar bem até de um celular simples ou placa de som de um PC. E além desse dado de sensibilidade, se você olhar as especificações técnicas de qualquer fone, você vai ver que tem um dado lá chamado impedância, com uma unidade de medida em ohms, né? Um ômegazinho, normalmente medida em uma frequência de 1 kHz, o que significa que é a dificuldade que o fone oferece à passagem do sinal elétrico da fonte pelo falante ou conjunto de falantes. Só que esse dado sozinho não quer dizer muita coisa, porque, por exemplo, eu tenho esse ZMF Altero aqui que tem 300 ohms e ele é um fone muito mais fácil de tocar do que esse Hi-Fi Man aqui que eu já falei que tem só 50 ohms, mas eu não vou entrar nos pormenores desse papo nerd no vídeo de hoje. Então é isso, gente. Para resumir, cada fone tem um nível de eficiência diferente e vai demandar uma fonte mais ou menos potente. E celulares ou placas de som normalmente têm um sinal mais fraquinho que vai dar conta ali de fones intra-auriculares mais simples. Quando você começa a explorar outros modelos e tipos de fones, a coisa muda bastante de figura e pode ser que uma fonte dedicada com mais potência seja necessária. Então, se alguém disser para você em um review que um fone cabeado é mais baixo ou mais alto, desconfie do conhecimento técnico desse analista, porque isto não existe. E se você gostou desse vídeo, deixa o likezão, é totalmente de graça. E se você curte fones de ouvido, áudio, música e aquele cafezinho, se inscreve aqui no canal que eu estou sempre falando disso. Um abração para vocês, muito obrigado por ver esse vídeo até o final, um abração e valeus!